mais uma vez. Hoje, se não me engano, sexto domingo, nós estamos estudando o sexto, estamos estudando Satanás. E gostaria de pedir o Cliff, ora por nós. Amém. É o mais importante, né? O Espírito tocar no coração. Hoje, um domingo que eu venho esperando muito estudarmos. Já temos visto os nomes de Satanás, os títulos de Satanás, as representações, o que ele é. Vimos que ele é uma pessoa, que ele pensa, que ele sente, que ele planeja, que ele tem vontade. Nós vimos que ele é invisível, que ele é uma criatura, que ele é limitado. Já vimos diversos aspectos. E hoje, gostaria que os irmãos abrissem comigo em Ezequiel 28. Ezequiel 28 e Isaías 14, não é, Natan? Ezequiel 28 e Isaías 14 são dois textos muitíssimo importantes. São dois textos da palavra que eu já estudo já há uns 30 anos. Eu gosto demais desses textos. Tudo que tem a ver assim, com as origens, os começos. Já notou como é que a gente gosta de ver foto no álbum da vovó? Não é? Quando a gente está na casa dos avós, dos parentes, a gente não gosta de ficar olhando foto velha, fica perguntando para os tios, para os avós, para os parentes, como é que é a história, como é que meu pai era quando era mais novo. A gente gosta de saber como é que as coisas aconteciam, como é que era antigamente. Vovô, como é que era a internet no seu tempo, tal, né? Então, a gente gosta de saber como é que as coisas eram, porque a gente tem muita curiosidade por como é que tudo começou, de onde surgiu. E é justamente por esse interesse natural que nós temos em como é que as coisas começaram, que a passagem, o capítulo 28 de Ezequiel, assim como o capítulo 14 de Isaías, são muito interessantes, porque eles nos revelam como é que foi a origem de Satanás. Inclusive, os teólogos discutem se Ezequiel 28 fala de Satanás. Porque, na realidade, o texto de Ezequiel 28 fala de duas outras pessoas. Fala do príncipe de Tiro. Tiro foi uma cidade que existiu há muitos milhares de anos atrás. Era uma cidade rica, uma cidade poderosíssima. Era uma Nova York da época, entendeu? Era uma cidade, inclusive uma cidade portuária, né? A cidade ficava numa ilha, tinha Manhattan deles lá. A Tiro era como se fosse... Você conhece Tiro, Cliff? E Nova York? É a mesma coisa. Tiro é uma cidade que tinha uma parte que ficava na ilha e uma parte que ficava na costa, né? E era uma cidade celebérrima, famosa, o mundo inteiro conhecia. Era uma cidade rica, era uma cidade fortificada, era uma cidade influente, era uma cidade onde os reis de Tiro tinham muita influência. Por exemplo, se a ONU, se o mundo resolve tomar uma certa atitude econômica, política, ninguém vai lá consultar o presidente de Gana. Ninguém vai lá em Botsuana fazer uma reunião de cúpula com os menores do mundo para descobrir, para decidir o que vai ser feito. Mas, eu não guardo o nome dele. É porque eu fico com o Osama Bin Laden na cabeça e eu não guardo o nome do outro. Como é que chama o outro
afrodescendente, é, afrodescendente muçulmano lá dos Estados Unidos é Obama. Obama é que tem Obama e Osama, eu confundo os dois. Mas não se toma uma decisão a nível planetário, né, sem consultar o Obama. É o Obama, né? Não estou falando o Obama, o rapazinho que toma conta lá em cima. E oi. Pois é que eu não lembro o nome dele. Aquele grande homem que governa o norte do planeta, ninguém toma uma decisão sem que a opinião dele seja consultada. Por quê? Porque ele governa um país de influência mundial. A mesma coisa era com Tiro. Há 2.500, 2.700, 3.000 anos atrás, a cidade de Tiro era uma cidade influente. Era uma cidade que determinava os rumos da economia mundial. Portanto, o rei e o príncipe de Tiro eram muito poderosos. E quando o homem ele tem poder, ele se acha. Vocês já notaram isso? Você pode ter um colega de serviço, né, lá num telemarketing qualquer da vida aí. Ela é uma simples atendente, mas no momento que fala assim, a partir de hoje você é gerente de 3, aí ela se acha. Aí a pessoa começa a achar que está morrendo na barriga, ela vai começar a achar que manda, porque ela subiu na gilete, portanto ela está uma gilete acima dos outros, né? É uma pessoa, é típico do ser humano ele ficar cheio de si quando ele recebe nas mãos algum nível de autoridade. Em se tratando do príncipe e do rei de Tiro, que tinham muita autoridade, muito poder, eles chegaram a se tornar como que representações, como que tipos daquilo que aconteceu com Lúcifer. Alguém investido de tão grande autoridade que o coração se encheu de orgulho, se tornou uma pessoa altiva, uma pessoa que não se achava, uma pessoa que se tinha muita certeza. Elaine vai fazer uma pergunta, porque na gravação fica baixinho. Ah, ela se revela. Eu já vi essa frase, é muito interessante. A Elaine está comentando que se você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, que aí ela se revela. E existem inúmeros relatos, inúmeros textos na palavra, que eles guardam uma similaridade com eventos maiores. Por exemplo, é, nós vamos ver daqui, domingo que vem a Páscoa vai ter aquele evento. Mas daqui a alguns domingos, nós vamos estudar, por exemplo, 2 Samuel 13. 2 Samuel 13 conta a rebelião de Absalão. Absalão, aquele filho de Davi. Inclusive, em 2 Samuel 14, 25, fala que não havia em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé, as meninas agora vão até suspirar, da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Ele era o Tiago Lacerda da época, né? A minha irmã é louca com esse Tiago Lacerda. Quando encontra com ele por aí nos aeroportos, fica alucinada. Sabe o que é o cara não ter uma unha encravada? Um cabelo partido na pontinha? Né? É o lindão, né? Sarado, bonito. É como as meninas dizem, é o tesouro, né? E quem fala tesouro é a mãe daquele outro rapazinho, né? Pra não misturar com a gente. Mas o Absalão foi uma personagem histórica. Ele existiu. Mas ele, na sua pessoa, na sua personalidade, na sua história, ele tem traços que são similares a traços de personalidade de Lúcifer. Por isso, quando nós estudarmos, hoje nós vamos estudar a origem de Satanás. Daqui 1 ou 2 semanas nós vamos estudar a queda de Satanás, dentro desse mesmo texto de Ezequiel 28, auxiliado por Isaías 14. Então nós vamos ver, assim como eu citei aqui, que Absalão era um cara lindão, que não tinha defeito nenhum, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele
era cabeludão, ele era o bonitão da época. As mulheres de Israel todas olhavam para ele. Quando ele passava, ninguém deixava de repará-lo, de tão belo que ele era. E ele, na sua história, no seu caráter, nas coisas que ele fez, ele guarda uma certa similaridade com as características de Lúcifer, de Satanás antes da sua queda. Então, isso é normal nas escrituras. Quem está familiarizado com as escrituras sabe que, às vezes, um evento separado do outro por muito tempo, por séculos, culturas completamente diferentes, mas existem similaridades no desenrolar da história daquele personagem. Inclusive, existem eventos históricos, eventos que estão relatados na palavra, que são tipológicos, eles fazem um tipo, eles fazem uma sombra de eventos maiores. Por exemplo, um muito conhecido, quando Abraão, tipificando Deus Pai, envia o seu braço direito, seu homem de confiança, que tipificava o Espírito Santo, para ir buscar uma noiva, Rebeca, que tipificava a igreja, para o seu filho Isaac, que tipificava Jesus Cristo. Então é uma cadeia de eventos, né? Eventos históricos que realmente aconteceram. O servo de Abraão sair lá de Canaã, ir lá na Suméria buscar, lá na Caldeia buscar uma noiva para o filho dele. É uma série de eventos que tem uma similaridade histórico com eventos posteriores e maiores, que é o caso de Deus Pai, o filho ter recebido da mão do Pai através do Espírito Santo, uma esposa, uma noiva, que é a igreja, etc. Existe o caso de Noé, a arca, o dilúvio, Enoque tipifica a igreja que é tirado antes do arrebatamento. O arrebatamento ele te livra da tribulação, que é tipificado pelo dilúvio, sendo que salvação de Deus para Israel é a arca. Aí no caso Noé e sua família tipificam a nação de Israel, que atravessa a tribulação, livre das intempéries, da água, etc. Então existem, e são vários, existem inúmeros eventos históricos que guardam uma similaridade com eventos históricos proféticos maiores. Existe ainda um outro tipo de relato nas escrituras, e são vários tipos. O relato bíblico ele é bastante flexível na sua aplicação, não na sua interpretação. Existe ainda um outro tipo de relato bíblico em que não o endereçamento da mensagem, mas o conteúdo, ele apresenta um significado que ultrapassa aquele personagem a quem aquele conteúdo está sendo destinado. Exemplo, a carta, o livro, né, o conteúdo aqui de Ezequiel 28, ele é endereçado ao príncipe e ao rei de Tiro. São personagens históricos, realmente existiram há 2.500 anos atrás. Mas as suas características, o seu comportamento faz com que o conteúdo a eles destinado por Ezequiel ultrapasse o endereçamento. Ele é um conteúdo que também reflete, diz respeito a eventos, além dos eventos históricos que ocorreram com o príncipe e o rei de Tiro. No caso, são eventos que vão além do rei de Tiro, além do príncipe de Tiro, e vão mais atrás, lá na eternidade, são relatos que vão atravessando os séculos até atingir aquele que verdadeiramente governa. E nós vimos, através dos seus títulos, dos seus nomes e das suas representações, que Satanás é o verdadeiro governante desse mundo. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é o Deus deste século. Então é ele quem realmente manda nesse planeta por enquanto. Então, atrás do rei de Tiro estava Satanás. Atrás do orgulho do rei de Tiro está o orgulho de Lúcifer, a altivez de Lúcifer, a rebelião de Lúcifer, a atitude de coração de Lúcifer. Ela passa para o rei de Tiro. Então as palavras que são dirigidas ao rei de Tiro e ao príncipe de Tiro também
podem se aplicar e também dizem respeito a uma figura histórica maior, no caso, Satanás. Então, dito isso, vamos ler o texto. Se encontra em Ezequiel 28, de 11 a 19. Sendo que hoje, se der tempo, nós vamos estudar até o 14, porque do 11 ao 14, até o 15a, né? Do 11 até a metade do 15, nós temos a origem de Satanás. Como surgiu Satanás? Quem é Satanás? De onde ele veio? E do 15, a segunda metade do 15 até o 19, nós temos a queda, que nós vamos estudar concomitantemente. Concomitantemente, viu, Natan? É junto, viu? Junto. Nós vamos estudar a segunda parte de Ezequiel 28, junto com Isaías 14, que diz respeito à queda. Então vamos à leitura do texto. Ezequiel 28, de 11 a 19. Vamos ler tudo. Né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, é Deus se dirigindo a Ezequiel, era um título dele. Filho do homem, levanta lamentações. Levanta lamentações contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus, tu és o sinete. Pensa, aqui nós estamos também vendo Lúcifer, Satanás antes da queda. Tu és o sinete da perfeição. Ezequiel 28, viu, casal? Ezequiel 28, de 11 a 19. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobria. Todas. De todas as pedras preciosas te cobrias. Aí vai citar algumas, né? O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Dan, 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 dan. Até, agora vem a queda, né? Até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Por causa de que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então observa que a criação de Lúcifer foi algo glorioso. Vamos nos colocar no lugar de Lúcifer. Você não existe ainda. Você é um ser inexistente. Aí, pela primeira vez na eternidade, você abre o seu olhinho. Você já viu muito filme assim, né? Aqueles bebezinhos nascendo, filho de dinossauro, filho de um monte de bicho por aí. É fácil de imaginar. Aí
aquele ser chamado Lúcifer, está no seu primeiro momento de existência, ele está abrindo o olho, ele está nascendo. Né? Você acorda, você olha, abre os olhos pela primeira vez, olha para o lado, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, está bonito, está gostoso, está tudo, tá ótimo, está uma maravilha, tudo iluminado, você está cercado de magnificência, a luz e a glória é a sua roupa. Quem me criou gosta de mim, né? Todas as pedras. As meninas ficam se achando quando tem 3 lantejoulas na calça. Já notou? Comprar calça caríssima porque tem meia dúzia de lantejoula. Põe um brilhinho no cabelo, já tá se achando. Então, brilhar é ótimo, né? É uma maravilha, tô brilhando. Imagina alguém que é criado com todo o brilho, toda a glória, toda a magnificência. Tudo de bom, né? Você olha pro lado, como diz o Geraldo, uau! Não é assim que vai? Uau! Nossa, que trem maravilhoso! Tá tudo bom demais. Você é um cara totalmente transado, seu cabelo tá ótimo, seu visual é lindo, Deus é o seu chegado, ele te dá tudo de bom. E, ou seja, você olha a sua roupa, você vê que você tá ótimo, você se sente o rei, né? Aí o Senhor te tira do berço, vamos colocar assim, levanta, te apresenta, te apresentar aqui pro resto da eternidade, aí você vai acompanhando. Aí você escuta simplesmente o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, falando, te homenageando em público e falando assim, agora estou ungindo esse querubim aqui. Ele é o meu querubim Messias, ele é o meu favorito. Deixa eu apresentar aqui para vocês, gente. Esse aqui é o chefe de vocês tudo, ó. E mostra a Lúcia. Como que essa pessoa se sente? Como você se sentiria? O Obama te homenageando, te aplaudindo, né? O maior do planeta falando assim, esse aqui é que é o cara, gente. E eles ficam lá, né? O Lula é o cara, não, o cara é o Obama é o Lula. Aí junto o Lula e o Obama, agora é a Dilma, né? Falando assim, não, o cara é esse aqui, ó, esse querubim bonitão aqui, ó. Não tem defeito nenhum, desde a planta do pé até a cabeça. Assim foi criado Lúcifer. Alguém perfeito, alguém completo. Nós vamos olhar detalhadamente cada item aqui do texto, cada palavra, né? Começando pelo versículo 12, que diz o seguinte: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Essa expressão, esse texto, só é bom frisar isso, esse texto é, de Ezequiel 28, ele é um texto muito florido, ele é um texto altamente figurativo, ele tem muita, aquele velho lance é o maior gato, né? Não quer dizer que é um Garfield assim, é o gato da hora, lembra do gato da hora? Não é um Garfield gigante num relógio gigante, não. O gato da hora é uma forma de dizer que o rapaz é bonito e é ele que está mandando naquele momento, né? É ele que as garotas estão preferindo no colégio. Ele é a bala do momento, né? O biscoito do pacote. Então, a expressão que é traduzida por sinete da perfeição, nós temos lá no versículo 12, tu és, já começa assim, né? Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. A palavra hebraica que é traduzida por sinete da perfeição significa, literalmente, para encher completamente um padrão, encher um projeto, né? Um pacote fechado no qual não falta nada. Ou seja, é algo sem deficiência. É bem equivalente ao nosso grego teleio, né? Que é traduzido por perfeito, por completo, aquele que em que não se falta nada. Quando Deus decidiu criar Lúcifer, ele, na realidade, quando Deus resolve criar, para tudo existe um limite, para tudo existe um padrão. O peixe nada, o passarinho voa, o homem é bípede, anda sobre seus 2 pés, os anjos têm certas características, o homem tem certas características, os animais têm certas. Mas com relação a essa criatura, Lúcifer, esse querubim ungido, o padrão dele era mais amplo. O padrão dele era completo. Por exemplo,
é aquela velha história, né? A menina ou é bonita ou é burra. É difícil você encontrar uma menina que seja inteligente e bonita. Não é assim, você arranja alguma coisa, fala, puxa, isso é muito bom, pena que não é assim assado. Eu arranjei um namorado, ele é muito bacana, pena que ele é feio. Eu arranjei um namorado, ele é muito bonito, pena que ele é burro. Eu arranjei uma garota, que sempre está faltando alguma coisinha. Né? Eu não sou o marido completo, infelizmente. O caso Augusto eu suponho que também não. Mas deve ter alguma coisa, por exemplo, que a Márcia fala assim, nossa, eu gosto muito que o Cliff é assim assado, mas pena que ele seja, né, algo que você quer, gosta, mas tem uma outra que você quer consertar. Isso é normal entre cônjuges, mas com o Lúcifer não era assim. Não tinha um si, não tinha um senão. Não, ele é muito bonito, pena que ele é burro, não. Ele é lindíssimo e inteligentíssimo. Ele tem toda a formosura e toda a sabedoria. Ele tem tudo o que é necessário externamente e tudo o que é necessário internamente. Ele é um projeto completo. Ele é um padrão sem limite. Ele é algo que no qual não se falta nada, não se censura. Naquele momento em que Deus estava criando as coisas, ele decidiu criar um ser perfeito assim. Por que ele quis isso? Não sabemos. Mas ele quis criar, ele quis trazer à existência a criatura perfeita. No caso, Lúcifer. Então, quando os anjos, os homens e os animais foram criados, eles foram enchidos proporcionalmente com parcelas de certas qualidades, mas não toda a qualidade. Com Lúcifer é o contrário. De acordo com o hebraico, o sinete da perfeição é aquele padrão no qual não falta nada, aquele projeto completo, aquele em que tudo é total. Isso significa que de todos os seres criados, Lúcifer, que se tornou Satanás, é muito de longe, o mais sábio e o mais formoso de todos os seres que já foram criados. Tudo que todos os outros seres criados têm parcialmente, ele tem totalmente. Nele não falta. Então, ele é da parte de Deus o padrão para ser imitado. Era isso que Deus estava estabelecendo no dia. Depois que Lúcifer caiu, que ele se tornou Satanás, que Deus resolveu desembolar, né, abrir, dar desenvolvimento, o desenrolar de outros planos, inclusive o plano da salvação, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos, que isso aí já são planos B, são planos alternativos de Deus. Né? Nós vamos estudar o plano de Deus mais para frente. Hoje nós sabemos que Cristo é o padrão, Cristo é a referência da igreja e da humanidade como um todo. Mas antes da criação da humanidade, antes que o homem caísse, antes que se fizesse necessário o plano de redenção, Lúcifer era o padrão. Se alguém quisesse ser alguma coisa, era para Lúcifer que os outros anjos, que os querubins, que os serafins olhavam. Ele era a referência que Deus criou para que os outros se moldassem, para que os outros se espelhassem. Inclusive, a palavra sinete, quem já leu Esther, quem já leu Esdras, Neemias, aqueles livros, ou quem conhece um pouquinho de história e de geografia bíblica, sabe que os reis na época eram assim. Eles tinham um anel chamado sinete. Uma carta é enviada, por exemplo, eu quero mandar uma carta para um pastor lá nos Estados Unidos e eu vou usar o Cliff como meu portador. Já que ele está viajando lá para os Estados Unidos, eu vou pegar uma carta. Falou, Cliff, por favor, entrega lá para o John. E você leva uma carta para o John, fazendo um favor. Para que se garanta, não que eu não confie no Cliff, mas para que se garanta que esse conteúdo chegue íntegro, não chegue faltando nada, vamos dizer que eu vou mandar reais para os Estados Unidos, vou mandar uns reais no envelope lá para o John, né? Para que esse conteúdo fique intacto, chegue todas as notas lá, não que eu desconfie do Cliff, mas é porque era praxe, né? Eu pegava eu pegava uma vela derretida, ia pingando aquele monte de vela, aí fica aquela coisa molinha, né? Aquela parafina molinha. Eu pego o meu anel, que tem um C, um H e um A, de Carlos Amil de Almeida, vou lá, esprema aquela, justo ali onde o envelope fecha, viu, gente?
vou lá com o meu sinete, põe a minha marca. Se aquilo for rompido, sabe-se que a embalagem foi violada. Portanto, o conteúdo pode não estar íntegro. Deve estar faltando dinheiro. Mas, se a carta chega com a parafina sem ter sido arrebentada, e ainda dá para se ler lá o C, o H e o A, as minhas marcas do meu anel, do meu sinete, então está garantido. Quem mandou isso foi realmente o rei Carlos do Brasil, mandou aqui para o John dos Estados Unidos. A mesma coisa, o rei da Pérsia, da Babilônia, de qualquer que fosse um país da época, de Israel, cada um tinha o seu sinete, o seu anel de autenticação. Hoje em dia a gente vai no cartório, paga lá R$4,20 e poucos centavos, eles dão 4 e alguma coisa, né? Eu autentiquei algumas desses dias. Você paga lá R$4,50, o escriturário vai lá, dá a cinetada dele, né? Ele dá aquela carimbada e ele autentica, ele confirma, ele afirma publicamente que aquilo ali é verdade e dou fé. Não é assim escrito? É verdade e dou fé. Então, esse sinete, ele era uma garantia de autenticidade, uma garantia de veracidade. Ele era o padrão, era aquilo ali que determinava o que era autêntico, o que era verdadeiro. Lúcifer era esse anel no dedo de Deus. Ele era o sinete, ele era a autenticação de Deus, ele era o padrão de Deus, ele era o anel carimbo no dedo do Altíssimo. É através dele que Deus assinava, é através dele que Deus aprovava, era através dele que Deus determinava se a coisa estava boa ou se não estava. Ô Senhor, eu chegava lá um serafim, né? Senhor, eu estava lá em casa pensando e eu compus esse hino aqui para ti. Posso cantar um hino que você já apresentou para o querubim ungido? Está dentro do padrão? Ele já autenticou? Ele já assinou embaixo? Ele já concordou com isso? Não, então vai lá e conversa com ele. Você vem. Ou seja, ele era a referência, o padrão. Tudo que precisava ser imitado estava nele. Tu és querubim ungido, sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estavas no Éden, versículo 13, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Bem, já deu para observar, nós lemos o texto aqui, né? Sárdio, topázio, só diamante, né? Essa mulher suspira por um miudinho, pega um arinho de ouro, põe ali uma pedreira desse tamanho, tem que olhar a luz, e a mulher já está satisfeita. Já tem um diamante, pelo menos é diamante, né? Não é zircônio. Ou seja, isso para ele era detalhe. Era uma das lantejoulas da roupa dele, né? Era um diamante, por exemplo. Então, a roupa dele, a descrição do brilho dele, o lugar por onde ele andava, as condições em que ele foi criado, dão uma ideia da glória que cercava esse ser. Isso está sendo necessário a gente enfatizar, exagerar um pouco isso. Na realidade, a tradução de Lúcifer é brilhante. Nós vimos isso, né? Ele era uma pessoa que shinava. Ele era um shinante, né? Ele era um luminoso, um refletor. A manha, né? O grande lance da lapidação, a gente já tentou querer mexer com isso, mas deixamos para lá, é muito complicado. O lance da lapidação é você trabalhar a pedra de uma tal forma que você tire o mínimo dela, porque cada lasquinha ali está indo embora, coisa preciosa. É você desbastar a pedra bruta de uma tal forma que ela tenha tantas facetas quanto seja possível para que a luz reflita ao máximo. Por exemplo, se você tem um espelho, a luz reflete. Se você tem dois espelhos, a luz já reflete com mais intensidade, que é baixo de um lado, baixo do outro. Então, aquele monte de facetas, de ladinhos, né, que tem na pedra preciosa, é exatamente para que a luz incida e haja o maior reflexo possível, para que a luminosidade seja intensa, para que agrade os olhos. E quanto mais uma pedra preciosa reflete luz, mais cara, mais preciosa,
de maior valor ela é. Esse era o caso de Lúcifer. Ele foi lapidado por Deus de uma maneira perfeita para refletir o máximo de luz da parte do Altíssimo possível. Nós vamos ver aqui, inclusive tem um versículo 13, diz o seguinte: de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. Uma melhor tradução do hebraico, existe uma discussão muito intensa em cima disso, eu estava olhando na internet, de ouro se te fizeram a obra dos teus tambores e dos teus pífaros, no dia em que foste criado. Então, na realidade, o que está falando aqui não é de engastes e ornamentos, está se falando aqui de tambores e pífaros. Nós vamos olhar isso detalhadamente. Ou seja, ele era um ser envolvido, como a gente já falou isso antes, ele era o Elaine do céu, ele era envolvido com louvor, ele era o chefe do louvor, ele comandava a adoração celestial. Então, o seu ministério, as circunstâncias em que ele foi criado, as suas vestimentas, o ambiente de glória no qual ele vivia, indica uma proximidade de Deus, porque tudo dele é Deus, né? Estavas no Éden, jardim de Deus. Mais para frente fala, no 14, permanecias no Monte Santo de Deus. No 16 repete, lançarei fora, profanado, fora do monte de Deus. Tudo que se refere aos seus ministérios, as coisas com as quais ele lidava, fala assim, de Deus, do monte de Deus, querubim de Deus. Ou seja, ele tinha um ministério muito ligado, imediatamente ligado à pessoa de Deus. Ele era alguém que andava muito próximo à pessoa do Altíssimo, o maior ser do universo, Deus, estava sempre ali do lado dele, Lúcifer. Lúcifer tinha não somente ele fazia, ele era o médium, né? Ele fazia a mediação. Ele refletia Deus para as criaturas e conduzia em resposta a esse reflexo de luz o louvor e a adoração das criaturas a esse Deus. Até nós vamos ver na frente que chegou um momento em que falou assim: eu estou achando que essa adoração e esse louvor não precisa chegar até Deus, não. Acho que eles podem parar em mim mesmo. Já que eu reflito tanto a glória de Deus, para que o louvor tem que chegar até Deus? Que chegue só até mim. Chegou em mim já está bom demais. Eu creio que eu substitua Deus à altura. Afinal de contas, olhem para mim. Como eu sou lindo, como eu sou formoso, como eu sou sábio. Foi isso que brotou no coração de Lúcifer. Lúcifer é um carente. Satanás é um carente. Tudo que ele quer é um idiota ajoelhado diante dele. Tudo que ele quer é que você entregue a sua vontade para ele. Tudo que ele quer é que você concorde com ele. É que você sinta como ele. É que você pense como ele. É que você queira como ele. E se você faz isso, conforme a própria palavra diz, não se pode servir a dois senhores. Acho que eu já falei isso, mas eu acho muito interessante. Aquele jornalzinho Chamada da Meia-Noite, do Vim Mal, uma vez eu vi uma ilustração muito interessante a respeito desse versículo. Duas pessoas extremamente obesas tentando dividir um banquinho. Aquele banco. Aí cada um coloca assim, 1/10 de nádega em cima do banquinho, né? Cabe 2/10 de nádega em cima daquele banquinho. Então, o banquinho é muito pequeno, os ocupantes são enormes. Não se pode servir a dois senhores. O banquinho seria o seu serviço, a sua disponibilidade. Ou é Deus, ou é Lúcifer. Não tem como adorar os dois, não tem como servir aos dois, não tem como ser sincero aos dois. Né? Estavas no Éden. Eu só gostaria de frisar aqui o seguinte: esse Éden, que quando fala Éden, o que a gente pensa? Éden significa lugar de delícias, né? Jardim de delícias. Coisas agradáveis, delícias, maravilhas. Como é que chama aquele picolé em forma de cone? Você vai rasgando aquela embalagem dourada, tem aquele monte de coisa crocante, aquela coisa. Olha lá, o Isaac está até lambendo os meus. Aquela coisa maravilhosa, entendeu? O Éden tinha pé daquilo. Brincadeira, gente. Tinha pé de corneto. Era como se fosse isso, só tinha coisa boa, não tinha nada de ruim, não. Não tinha nada que você provava assim, isso aqui eu não gostei, não. Tudo
que você fosse provando, você ia gostando. Imagina o Homer Simpson num jardim desse. Né? Então, o Éden, esse Éden não é o Éden do Adão. Adão está longe de ser criado. Faltam 4 bilhões e meio ainda para o homem ser criado. Por alto, né? Falta muito tempo ainda para Deus criar o homem. É porque a questão do jardim, o jardim sempre foi uma coisa muito... o jardim é uma coisa gostosa, né? Alguém já foi num jardim? Se tiver meia dúzia de árvores ali na praça, a gente já tá... O homem tem saudade do jardim. Já notaram? Tem gente que coloca umas coisinhas assim com barulhinho de água em casa. Mas é aquela coisa de plástico horrorosa, né? Mas faz um barulhinho de água. Diz que ajuda a dormir, desestressa, que é gostoso, que é bom. Quando você chega num lugar assim que tá, a grama tá bonitinha, as árvores estão bacanas, estão floridas, os passarinhos estão... Não dá um bem-estar, a gente gosta. O que é preferível? Aquele ponto de ônibus aqui é solão danado, não tem nenhum lugar, você fica escondendo ali atrás do poste. Normalmente já tem 3 atrás do poste, você esconde atrás da sombra de quem está escondido atrás. Agora, se tem um jardim, se tem ar, se tem passarinho cantando, se tem uma aguinha caindo, você... Não tem quem não fale. Hitler fala isso, a Madre Teresa fala, nossa, que lugar gostoso, né? Todo mundo se agrada disso. Basta ver meia dúzia de árvores, que lugar lindo. Não é assim? O jardim, ele tem a ver com prazer, com descanso, com ficar à vontade, com se sentir bem. Espiritualmente falando, é muito importante o jardim, o bem-estar. Aliás, a maior parte dos projetos divinos acontecem em jardins. Os grandes eventos da história universal aconteceram em jardins. Por exemplo, nesse jardim aqui que nós estamos falando agora, esse primeiro Éden, que são 2 Édens. Tem o Éden mineral, o Éden de Lúcifer, e o Éden ecológico, vamos colocar assim, né? Que é o Éden de Adão, que veio muitos bilhões de anos depois. Mas, por exemplo, nesse jardim original, é onde Lúcifer foi criado e onde ele caiu, e onde foi dado início o pecado universal, que é um evento importante. Foi no jardim ecológico que Adão foi posto, onde as coisas aconteceram, onde foi dado início ao pecado humano, não o pecado universal, que também é um fato importante. E só para fechar, mas por fim foi lá no jardim do Getsemane, num jardim adjacente lá ao lugar de crucificação, que Cristo agonizou, suou sangue, experimentou já os prelúdios da separação de Deus, que ele ia padecer na cruz por 3 horas, quando o sol se apagou. E foi num jardim que ele tomou a decisão, muito boa, de redimir toda a humanidade. Senão nós não estaríamos aqui e estaríamos a caminho do inferno. Então grandes decisões foram tomadas em jardins. Sem contar que tem um jardim bacana esperando nós lá na Nova Jerusalém, do qual Cantares faz uma sombra. Não, que eu saiba, é apenas aqui. São pouquíssimas as luzes que são lançadas a respeito do assunto origem e queda de Lúcifer e Satanás, porque não é aquele assunto principal da palavra. Conforme nós vimos lá na casa do Wagner, o assunto principal da palavra é revelar o Filho. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. O grande objetivo desses escritos, né, desses 66 livros, dessa enciclopédia, dessa biblioteca, desse conjunto de livros chamado Bíblia, a palavra da verdade, a revelação, as escrituras, é revelar o Filho, revelar Cristo e seus propósitos. Todos os outros assuntos que a gente estuda, que não seja o assunto, a preeminência de Cristo, são assuntos adjacentes, são assuntos complementares, são assuntos menores, nos quais, ou dos quais, a palavra fala de en passant, fala assim, esbarrando. Eu estou aqui falando de Cristo, de repente esbarra-se no assunto igreja, esbarra-se no assunto pecado, esbarra-se no assunto anjo, esbarra-se no assunto Satanás.
Então, Márcio, estudar Satanás, dar todas as informações a respeito de Satanás, não é prioridade nas escrituras. Daí tão pouca informação a respeito dele. Mas existe alguma. Né? E, ainda bem, ela é bem zipada. Ela é uma informação concentrada, uma informação densa. Você vê, nós estamos aqui, por enquanto nós estudamos um versículo. Nós estamos no 12, querendo entrar no 13, né? Nós vimos apenas que ele é sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estamos entrando no 13. Estamos aqui vendo a questão de que não confundamos esse Éden do qual você está falando. Bom dia. Não é o Éden ecológico. O Éden cheio de folha, cheio de passarinho, com cobra, lagarto, leão, passeando, que era o jardim de Adão. O jardim de Adão é vegetal, é ecológico, é outro jardim. Esse jardim que nós estamos falando aqui é um jardim mineral, que existiu há milhões, bilhões de anos, lá quando Lúcifer foi criado. Ele é o ambiente, ele é o habitat desse querubim ungido, né? Para que nele ele pudesse exercer o seu ministério. Sim, à vontade. Não, não. A Terra ainda nem tinha sido criada. Não, aí você tem que perguntar para ele, né? Que a Bíblia não fala disso, conforme o assunto é aquele. Mas nesse momento aqui, dinossauro ainda falta muito tempo para existir. Nós estamos aqui, cronologicamente falando, nós estamos aqui em Gênesis 1, nós estamos aqui, ó, Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus, nós ainda nem fomos para a preposição e a terra, né? É Bereshit bara Elohim Hashamaim. Nós estamos aqui. Haeretz ainda não. Ainda faltam só 4 bilhões de anos para isso acontecer. Na verdade, dizem que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos e que o universo tem algo em torno de 15. Como isso foi antes da criação do universo ainda, então vamos colocar aqui que isso tem... Ainda faltam 10 bilhões de anos para a Terra ser criada. Aqui em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus, 10 bilhões de anos passaram, e a Terra. Entendeu? Então, calma que os dinossauros ainda vão chegar. Falta muito tempo ainda. Sim, por isso que eu estou colocando aqui. Nós estamos aqui, no princípio criou Deus os céus com todos os seus exércitos. Aí se você compara com Jó, etc., você vê que nesse Rachamaim aqui está falando de todos os céus e de tudo que neles está contido. Mas ainda falta criar a terra, falta criar o homem. Isso vai ser um outro plano de Deus mais para frente, como consequência de Satanás, de Lúcifer, tomar a atitude que ele vai tomar aqui no versículo 15. Até que... Então ele era perfeito, ele era sinete, ele era cheio de formosura, ele era cheio de beleza, ele exercia o ministério dele, ele andava no meio do brilho das pedras, ele era coberto de brilho, ele tocava tambores e... Engraçado que não tinha instrumento de corda no céu. Eu até me interessei por estudar isso recentemente. Eu estava observando que o ministério dele envolvia percussão e sopro. Isso é assunto ainda para daqui a uns 2 domingos. De ouro foram feitas a obra dos teus tambores e dos teus pífanos. Existe até uma discussão mais intensa que diz que isso foi criado para ele, para homenagear a ele. Deus criou uma banda para... Já viu aquelas bandinhas que ficam na porta do EPA? Fica aquela bandinha baranga tocando ali na porta do supermercado. Aquele monte de velhinho chamando o freguês. No dia em que ele foi criado, tinha uma banda tocando. Deus criou a percussão e o sopro, os instrumentos de percussão e de sopro, só para homenagear a criação dele. Tá lá ele nascendo, e a banda tá tocando, homenageando o Lúcifer. Ei, ó o Lúcifer aí, gente. Aquela festa. E posteriormente esses instrumentos foram integrados ao seu ministério. Isso ainda é coisa lá no versículo 13. Tá longe. Mas eu só queria que os irmãos ficassem em mente que essas foram as circunstâncias em que esse querubim
Vai chegar, ele apenas não é um querubim, vai ter um momento em que ele vai ser homenageado, ele vai ser ungido publicamente. Nós vamos ver como isso é importante, como isso afeta tudo, ok? Pastor está inquieto? Vamos encerrar a escola dominical? Pode orar, irmão? Pai amado querido, te bendizemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, porque ela nos penetra, ela nos parte no meio, ela nos racha, ela nos discerne, ela separa, e é por isso que estamos alegres, estamos felizes, Pai, porque podemos contar contigo, porque podemos depender de ti, e porque sem ti nada podemos fazer. Por isso, toma conta desse culto, de tudo que o Senhor for feito, dos louvores, da adoração,